Olá! O episódio de hoje é sobre a utilização de sobras de comida. Nesse vídeo abordaremos sobre por que utilizar as sobras de comida, como transformar essas sobras, como planejar as sobras de maneira programada. Teremos ainda a participação especial de uma nutricionista do restaurante universitário aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, em que ela explicará como é feito o arroz e o feijão e como é utilizado as suas sobras em outras refeições. E por fim, daremos algumas dicas de como armazenar essas sobras programadas. O primeiro motivo é que a gente pode evitar o desperdício. A gente acaba preparando uma quantidade e às vezes não utiliza ela toda, e assim a gente acaba desprezando por não saber o que fazer com aquela sobra, não querer consumir novamente porque vai enjoar ou porque acaba estragando. Um outro motivo é porque a gente pode aproveitar ao máximo os alimentos, principalmente aqueles que estragam mais rápido, que são os alimentos mais frescos, ou aproveitar os alimentos que a gente chama de sazonais, ou da época, ou da safra, e assim a gente utiliza melhor os alimentos in natura, aqueles que são bem mais frescos, que são recomendados pelo Guia Alimentar para a População Brasileira como mais saudáveis. Além disso, se a gente utiliza sobra, a gente pode economizar o nosso tempo na cozinha. Então a gente tem como utilizar essas sobras, programar essas sobras e melhorar o nosso planejamento no preparo das refeições. Uma primeira opção é você simplesmente reaquecer a mesma preparação para consumi-la novamente. A outra opção é que você pode elaborar uma nova preparação ou novas preparações com a mesma sobra. Se você nunca utiliza essa sobra ou se você as utiliza diariamente, não é algo recomendável como saudável. Segundo um painel de especialistas, o total dessa reutilização mais o reaquecimento por 3 vezes na semana é considerado um hábito alimentar saudável. Contudo, uma vez reaquecido ou reaproveitado um alimento ou uma preparação, ele não pode ser novamente reaquecido ou reaproveitado para o consumo. Como você pode mudar essas sobras? Você pode agregar sabor e aroma, acrescentando ervas e especiarias. Então eu posso acrescentar hortelã, manjericão, salsinha, cebolinha, sálvia, tomilho, coentro, por exemplo, ou as especiarias como páprica, pimenta, açafrão, canela, entre outras especiarias. Eu posso tornar também essa preparação mais saudável e colorida, acrescentando legumes e verduras e frutas, se for preparação doce ou se for alguma salada, uma preparação que vai ser consumida crua. Ou eu posso mudar a textura do alimento ou daquela preparação que sobrou. Eu posso fazer um corte novo, eu posso amassar, triturar ou liquidificar, eu posso usar uma sobra de batata para fazer uma sopa, ou qualquer outra raiz, tubérculo ou qualquer legume. Eu posso fazer uma montagem nova e assim eu consigo transformar a sobra de comida para novas preparações. Aqui então eu coloquei 2 xícaras de arroz integral e 6 xícaras de água. No início eu coloquei o dobro, que era 4 xícaras de água, depois acrescentei mais 2 de água e vejam que o arroz está praticamente quase cozido. Deixei em fogo baixo, acrescentei 1 colher de chá de sal. Não temperei, porque eu quero aproveitar esse arroz para outras preparações. Então o importante é a gente não temperar muito. Então aqui a gente tem o arroz, veja que a panela aqui tá cheia, dá para uma refeição e para outras também, para fazer novas preparações. Mas não se preocupe, que o arroz que foi preparado apenas com água e sal, ele vai ficar soltinho, Basta você depois refogar com óleo, Você pega uma metade, refoga com óleos, alho, cebola,
cebolinha, né, para servir com arroz numa refeição de almoço ou jantar, por exemplo. Então aqui eu vou mostrar para vocês, né, aquele arroz que eu cozinhei apenas com água e sal. Ó, veja como ele tá soltinho. Eu peguei uma metade, tá? E fiz esse refogado, né, colocando aqui num prato mais enfeitadinho. A outra metade você pode fazer outras preparações, né, como por exemplo um risotinho fake, né, que não é com arroz arbóreo, mas com arroz integral, né? Você pode fazer do sabor que você quiser. Você pode fazer uma torta de liquidificador, substituindo a farinha de trigo pelo arroz, e assim vai ser uma torta sem glúten. Da mesma forma, você pode fazer um rocambole de arroz, tem várias receitas na internet, e até preparações doces, como um arroz doce ou até um mingauzinho. Agora vocês vão ver como os nutricionistas do restaurante universitário aqui da Universidade Federal de Santa Catarina fazem para reutilizar as sobras de arroz e do feijão que é produzido em grandes volumes. Eu vim hoje falar aqui um pouco para vocês sobre a produção e o reaproveitamento de sobras do arroz e do feijão. Nós produzimos cerca de 40 gramas de feijão cru por pessoa. Isso dá uma produção de cerca de 300 quilos de feijão por dia. Mas nem todo o feijão que a gente consome num dia a gente produz naquele mesmo dia. Uma parte a gente já produz no dia anterior. O feijão a gente produz na panela com água, sal e louro. Depois de produzido, ele pode ser resfriado até a temperatura de refrigeração e mantido sobre refrigeração até o momento em que ele vai ser reaquecido para o consumo. Para reaquecer o feijão, a gente reaquece na panela, no próprio caldo dele, e aí então ele é temperado com cebola e alho refogados e tempero verde. O arroz, a gente consome cerca de 35 gramas de arroz branco e 20 gramas de arroz integral por pessoa. Isso dá uma produção de cerca de 180 a 200 quilos de arroz branco e de 120 a 150 quilos de arroz integral por dia. O arroz ele é produzido com água, óleo e sal na panela ou no nosso forno combinado, que cozinha o arroz no vapor. Quando sobra o arroz, ele também pode ser resfriado até a temperatura de refrigeração e mantido refrigerado até o momento que essa sobra vai ser reaquecida e consumida. Para reaquecer o arroz, a gente pode tanto usar o nosso forno combinado, que tem uma função de reaquecimento de alimentos. Em casa seria como reaquecer um alimento no micro-ondas, ou também a gente pode usar a panela. Para reaquecer o arroz na panela, tem que se usar um mínimo de água no fundo da panela, que é para manter a umidade do arroz, para que ele não resseque e também para evitar de queimar. É importante dizer que esse processo de reaquecimento de sobra, ele só pode ser feito uma vez. Então, se há sobra de um alimento, ele pode ser resfriado e refrigerado, mas no momento que ele for reaquecido, ele tem que ser consumido. Ele não pode ser novamente refrigerado para ser novamente reaquecido e assim sucessivamente. O ideal é que você separe em pequenas porções, colocando em recipientes preferencialmente de vidro, né? Se você não tiver, pode ser de plástico, mas evitar, né, o uso desse tipo de recipiente para preservar melhor o alimento, né? Evitando que transfira cheiro, odor para o recipiente e também que o recipiente plástico transfira substâncias tóxicas ao organismo. Evitar usar potes muito grandes, né, para facilitar na hora de congelar principalmente. Aqui a gente vai deixar um quadrinho, né, com o tempo e a temperatura, né, de congelamento e de refrigeração máximo que você deve deixar armazenado essas sobras, e também os tipos de alimentos, quanto tempo eles duram. Os alimentos, uma vez que você descongelou, você não pode congelá-los novamente. E também você nunca pode descongelar esses alimentos a temperatura ambiente ou em água corrente,
porque é um prato cheio para crescimento dos micro-organismos, né? Porque eles precisam de temperatura ambiente e maior tempo de exposição. Você deve descongelar deixando um dia anterior na geladeira, ou você deve reaquecer diretamente no forno micro-ondas, ou então você colocar diretamente numa panela caso você não tenha o forno de micro-ondas. Para o reaproveitamento dos vegetais, a gente vai falar na próxima temporada, em alguns episódios, sobre algumas técnicas, como por exemplo o branqueamento, em que você pode armazenar uma grande quantidade de vegetais para serem utilizados em outras refeições e outras preparações, então fiquem ligados. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Assim, curtem, compartilhem e comentem. Muito obrigada!